Vai ter conversa, Vai vai ter ter conversa. conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa durante o isolamento, sim. Seguindo nossa série de conversas que tem rolado no Instagram do Ateliê Ambrosina, agora a gente recebe a Caroline Querino, professora de futsal do Ateliê. Ela conversou com a Lígia Montalvão, de Sergipe, jogadora de futsal, futevôlei e futebol de campo. Um papo muito legal sobre mulheres, futebol, seleção brasileira e contextos de Sergipe e Alagoas. Bora conversar? Para iniciar hoje nossa live, nosso assunto principal, eu quero primeiro te parabenizar, né, pela sua denúncia feita recentemente, eu venho acompanhando, sobre esse desvio de verbas que a CBF deu para todos os clubes, né, femininos da Série A, A1 e A2 do brasileiro, né? E alguns times estão usando isso de má fé. Então, eu queria que você desse só uma pincelada, mais à frente vamos falar sobre isso. Antes de começar a live, eu estava conversando com a Nanda e com a Brenda, que é complicadíssima essa situação que está acontecendo. Eu acho que houve também um erro muito grande da CBF. Porque, veja bem, se a CBF, porque a CBF sabe, se a gente sabe, a CBF sabe, como é que você me pega e manda 50 mil reais para esses clubes e espera que o clube vá pagar o atleta? Não tem comprometimento, não tem respeito, não tem responsabilidade com o atleta, pelo amor de Deus. Eu, enquanto gestor de futebol, eu faria o seguinte: me dá a lista que a CBF tem, a lista das atletas que estão inscritas no Brasileiro, fica a conta das atletas, manda para as atletas e manda o ajuda para o clube. Aí, ok. Agora, esperar que gente que não tem compromisso, não tem respeito com o atleta, botar dinheiro na mão e querer que as coisas aconteçam, aí eu não acho correto, não. É difícil. É aí que a gente nota mais um descaso, né, com o futebol feminino, que deveria ser uma modalidade que já deveria estar em evidência. Só que as pessoas que estão envolvidas com o futebol feminino, infelizmente, são corruptas. E isso é o que ainda não alavancou ainda mais o futebol feminino, no meu ver. Eu tava conversando sobre isso. Depois dessa denúncia, muitas meninas vieram até mim, perguntar, questionar o que é que eu faço, E é o que eu sempre falo. Eu não vou comprar a briga de time nenhum. Eu não vou chegar para presidente de time que não é o meu e vou falar, estão errados, vocês isso, vocês aquilo. Eu simplesmente posso conduzir, indico um jornalista e aí vocês precisam se unir e denunciar, tá? Porque se vocês não se impor, ninguém vai respeitar. Os técnicos hoje, eu não vou colocar e dizer que é 100%, mas hoje os técnicos não têm respeito com as atletas. Eles acham que o fato delas estarem ali, num brasileiro, ele já está fazendo demais. E não é. É verdade. Não é. Outra coisa, eu ouvi essa semana, e foi uma coisa que me deixou muito triste, um cara me ligou, um técnico que é meu amigo, e falou bem assim: Lígia, estão querendo botar um time aqui no Sergipano, porque futebol feminino dá dinheiro. Eu falei, tá bom, e você está falando isso para mim. Eu, que minha cara aí, meu vídeo tá rodando o Brasil todo, denunciando irresponsabilidade de gente, e aí você acha que eu vou querer estar num time de um cara que tá querendo entrar no futebol só porque futebol dá dinheiro? Por favor, né? Porque você não me liga e diz, Lígia, tô querendo entrar no futebol, colocar uma escolinha, tirar as meninas da rua, tirar da fome, da miséria, mostrar que o esporte é o caminho. Mas você ligar para mim para dizer que futebol dá dinheiro, mas o que a gente quer é tirar gente como você do poder. A Bruna fez uma colocação, a Bruna Teixeira aqui, a respeito. Ela falou aqui: as mulheres atletas precisam ocupar cargos de poder na gestão do futebol. É uma afirmação bem pertinente, Bruna, porque eu creio, Lígia, que se as ex-atletas e essas que estão se aposentando, se elas ocupassem espaços de gestões do futebol, talvez o futebol feminino ele já tivesse alavancado cada vez mais. Porque essas conhecem a realidade do futebol. O Brasil tem uma mulher que ela é a melhor do mundo por muitas vezes. Marta Silva, alagoana, nordestina. Marta, mais do que ninguém, sabe a realidade do futebol. Mas aí, o que eu espero de Marta
é que ela tem uma postura, realmente, de melhor do mundo. Bota projetos, Marta, para essas meninas aí, bota campeonatos para essas meninas, a Copa Rainha aí, mas elas precisam de mais. Ela tem uma mídia, um marketing, uma visibilidade, que ela pode voltar isso para o futebol feminino e não só para a seleção brasileira. O futebol não é a seleção brasileira. O futebol é muito maior que isso. A seleção americana entrou na justiça contra a Federação Americana pedindo igualdade salarial. Elas querem receber o mesmo que a masculina recebe. A seleção americana é 4 vezes campeã do mundo, enquanto a masculina não tem. Então, qual é o critério? Você botar um jogo do feminino e um jogo do masculino, dá muito mais audiência ao jogo do feminino. Isso aí é desigualdade, isso é preconceito. Concordo plenamente com você. Isso aí é algo cultural que precisa ser quebrado no futebol feminino. Você está falando numa live aqui, tem uma galerinha assistindo, mas tenha certeza, tudo que eu falo chega nas pessoas. Tenha certeza que chega. Principalmente por Marcília Alagoas, uma Marta da vida, uma Cristiane da vida, que sabem falar, tem o poder, tem que usar isso a favor do futebol feminino. Não é só chegar, perdemos, então precisa de renovação, como Marta falou lá na final, quando saiu, foi eliminada pela França. Não vai existir uma Marta para sempre, nós sabemos disso. As pessoas vão ficando velhas, né? Então, se não tiver um projeto bom de base, a seleção não vai ficar só sendo Marta e Cristiane a vida toda. Com certeza. E outra situação que eu venho reafirmando você não vê um brasileiro sub-17, você não vê um brasileiro sub-20. É importante, né? Entendeu? É importante revelar talentos. Os Estados Unidos hoje é essa superpotência no futebol feminino, porque as menininhas já estão na escola. Começam logo cedo. Mas também para isso, Carol, a gente precisa de profissionais capacitados, tá? Porque é cada técnico que a gente vê na beira do campo que não sabe nem um padrão tático, pelo amor de Deus. E ressaltando aqui o que a Sal falou, que durante a Copa, né, feminina, a Copa do Mundo feminina, alguns bares não abriram e as meninas fizeram a revolução. Isso é legal, muito interessante. Show. Mas isso aí é algo que... Aí o povo tem que começar a bater panela, entendeu? Tem que começar a bater panela. Não é só bater panela por qualquer besteirinha, não. Verdade. Para continuar aqui nossa live, saindo um pouquinho desse universo que a gente estava falando aí sobre seleção, vamos voltar agora um pouquinho mais para o estado de Sergipe e Alagoas. Você, mais que ninguém, vai saber falar sobre como o futebol feminino ele se encontra em Sergipe e em Alagoas, porque você vivencia, né, essa presença dos dois estados. Eu acho que ainda Alagoas é um pouco mais evoluído, mas eu creio que estejam os dois no mesmo nível. Não nível tático, eu falo nível de organização, federação, financeiramente, eu acho que está no mesmo nível. Eu acho que Alagoas tem, assim, pelo menos no campo, tem muito mais competição. Aqui em Sergipe só tem o campeonato sergipano mesmo, a pulso, porque tem que ter, porque senão nem teria. Mas eu vejo que está no mesmo nível. Vejo muitas meninas querendo jogar, mas não tem, entendeu? Não tem oportunidade, não tem escolinhas. Você não vê escolinhas de futebol feminino, de futsal feminino, é raro. Então, as meninas ficam muito limitadas àquele negocinho de jogos escolares na escola. Aí, quando sai da escola, vai para o universitário e aí acaba a vida esportiva. Eu acho que não. A gente precisa ter clubes que queiram fazer um trabalho de pequenininha até o adulto, ter times. E o trabalho de base é o caminho, cara. Se não tiver base, não adianta. A gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo e nunca vai ter respeito. É importante isso que você falou, mas, Lígia, aqui em Alagoas também, o principal campeonato é o alagoano, porque a Rainha Marta ele foi melhor incentivado esse ano. Mas a Rainha Marta não é um campeonato, é o campeonato, não. Pelo contrário, ele está sendo melhor organizado agora. Deu mais oportunidades para os times do interior. Vieram muitas meninas, né, de fora também jogar aqui, inclusive você.
Mas o Alagoano é o principal campeonato daqui, que também não é um campeonato muito disputado, onde a gente encontra todo ano na final União e CSA, União e CSA. Já está meio que enjoado isso aí, porque justamente não existe esse trabalho de base para incentivar novas meninas. Mas eu vou lhe fazer uma correção. União e CSA sempre na final, mas as coisas estão começando a mudar, viu? As coisas aí você tá falando aí. Sim. Até foi interessante você me coisa dessa Copa Rainha Marta. Eu não sei se você estava presente na abertura. Nós fizemos um jogo, o Acauã, meu time, fez um jogo, inclusive, contra o CSA. De uma extrema falta de respeito, do tipo assim, marca um evento para 5 horas da tarde, tá? Onde o evento é Copa Rainha Marta, e a anfitriã chega 4 horas de atraso. Nosso jogo foi terminar quase meia-noite, entendeu? Então, eu acho assim, por favor, tenham respeito com as meninas. Ali todo mundo é filha, todo mundo é atleta, todo mundo é mãe. Tem as pessoas que estão ali investindo, que se deslocaram dos seus estados, dos interior, dos municípios, para chegar ali e ver aquilo tudo ali. E com todo respeito, Marta, eu tenho maior admiração por você. Mas o que Marta fez já mostra a falta de respeito. Se quem está dentro do esporte não tem respeito, então não cobre quem está de fora quando não tiver. Então, primeiro, respeite a sua modalidade, respeite as atletas para depois você cobrar respeito. Boa. Bem colocado a sua fala aí. Aqui em Sergipe, a gente está lutando aí para mudar isso aí, exigindo mais uma competição fora o sergipano. E vamos ver aí se dá certo. Estamos brigando aí para fazer um time sub-17, sub-20, para ver se revela essas meninas aí que tanto querem jogar. Muito bom. E eu vejo assim o Campeonato Rainha Marta, com essa abrangência que eu falei, de outros lugares, dos interiores aqui de Maceió, de outras cidades, como um celeiro, né, para revelar novas atletas, já que a gente não faz esse trabalho tão bem na base aqui em Alagoas. Então, pode ser que a Rainha Marta surja como oportunidades para meninas do interior ingressarem aqui em times. A Bruna falou aqui sobre a Copa das Rachas. Final do ano, Bruna, vai ter. É uma Copa que o Ateliê Ambrosina organiza, só de racha das meninas aqui de Maceió. Me convida que eu vou. Já está convidada, já deixa o convite aqui para quem está assistindo também. Final do ano tem a Copa das Rachas. Pronto, vamos fazer um time bom aí. Agora vamos falar um pouco sobre a Ligia Mãe. Ai, meu Deus. Então, eu acho que você nunca escolhe, né, idade para isso. Você acha que está pronta, mas na verdade você nunca está pronta para ser mãe. E para lidar com esse primeiro ano, que é bem difícil, de praticamente sem dormir, sem respirar. Mas foi uma benção. Eu ainda sou um pouco assim, largada. Mas agora eu acho que eu estou mais assim, centrada, mais responsável. Tenho mais cuidado com quem eu ando, com quem eu falo. Que isso aí é muito importante também. Mas são coisas que só explica quem é mãe. Eu posso ficar... Porque quando todo mundo me falava, você vai ficar sem dormir, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo, eu dizia, não, tá bom. Minha filha, tudo que o povo falava, você pode multiplicar por 50, que ainda não dá o resultado. Então, não adianta eu falar o que é ser mãe, porque não vai adiantar não, mas é algo que vale a pena e é magnífico. E esse papel assim de ser mãe, ele mais tem te incentivado ou mais tem te atrapalhado nos esportes? Incentiva. Menina, nessa luta aí eu dizia, eu vou lutar porque eu quero que quando meu filho cresça, ele lute pelos ideais dele também. Que ele compre briga por mim, que ele compre briga pela namorada, por quem for, namorado, o que ele tiver que escolher para a vida dele, eu vou apoiar sempre, sem dúvida alguma. Ontem eu estava falando numa live sobre pais e filhos e no esporte, e eu falei que acho que os pais devem incentivar os filhos no esporte que ele escolher para ele.
na vida, na religião. Boa, muito boa essa sua fala aí sobre o incentivo dos familiares, principalmente para as meninas, né, que querem ingressar no futebol, porque por muitas vezes a casa das meninas é um lugar onde elas sofrem o preconceito. É a mesma coisa que você falar que, por exemplo, essa semana eu estava na casa lá, estava lá em Glória, e aí a gente estava conversando e a namorada do meu ex-cunhado falou bem assim, que colocou o filho dele para assistir balé masculino. E o filho estava assistindo e fazendo lá os passinhos. Aí falou assim, não deixa ele assistir essas coisas não, oxe, negócio de... E falou lá uma palavra que não vale nem repetir aqui. E aí eu falei assim, cara, você falando assim, chega até a me ofender. Porque eu, enquanto mulher, enquanto jogadora de futebol, então também eu não posso jogar futebol nem assistir futebol. Ah, não, Lígia, é diferente. Eu disse, claro que é diferente, porque é seu filho. Aí é diferente. Verdade. É muita homofobia, onde as pessoas, elas rotulam, né? De uma forma incrível. O que você gosta já quer dizer o que você é, né? Claro. Meu filho, ele usa camisa rosa e eu não tô nem aí. Eu acho a coisa mais linda do mundo e ele vai usar. Ele assiste Peppa Pig, ele assiste Macha e Urso, porque ele gosta de desenho de mulher e ele vai assistir. Ah, mas eu não quero saber, ele vai assistir o que ele quiser, ele gosta de carro, ele gosta de carro. Mas se ele tem um ursinho rosa lá, eu vou impedir dele pegar o ursinho rosa? Claro que não, A palavra-chave hoje, Carol, para o mundo é respeito. Tem que ter respeito em qualquer área. Tem uma pergunta aqui pra gente. Vocês acham a importância da evangelização no futebol feminino? Eita, é porque essa questão de religião, quando você coloca ela no futebol, você tem que entender que no futebol, em um time, tem várias pessoas, vários pensamentos totalmente diferentes, e cada um tem sua religião. Então, a gente não pode pegar e dizer assim, olha, vamos pegar aqui a religião, botar a católica e as pessoas vão ter que aceitar isso. Eu acho que não pode ser dessa forma. Eu acho sim que tem que ter, todo time deveria ter um psicólogo, porque tem muita atleta, e eu estou falando isso porque eu vivi isso agora, recentemente, no Santos Dumont. Eu praticamente era psicóloga da casa. Sério mesmo, eu tô falando isso. As pessoas podem até... tá de sacanagem, mas isso é muito sério. Quando você para ouvir as histórias dessas meninas, que elas passaram já na vida, pelo amor de Deus, você não tem noção do que essas meninas trazem de bagagem emocional. E às vezes elas estão ali e não querem sair daquilo ali do futebol, porque às vezes passam coisa muito pior em casa. E às vezes o futebol é a fuga, sabe? Então, eu acho que aí você pega um clube, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque eu não quero receber um processo, mas você pega um clube que tem umas pessoas na gestão que não entendem isso e que acham que atleta é descartável. Então, são pessoas como essa que a gente não quer no futebol, e nem em nenhuma área, por favor. Porque às vezes as meninas saem com 15, 16 anos de casa em busca de um sonho e fica tão frustrante isso que elas não querem saber de futebol nunca mais. É verdade. Isso aí que você falou, vale a pena ressaltar, né? O quanto a gente já teve de atleta frustrada, né? Por conta das consequências do que fazem com elas em situações extracampo que foge das nossas estatísticas. Carolzinha, o extracampo hoje é a principal chave do futebol e do futsal. É o marketing que a gente chama. Porque o que a gente mais vê hoje, aí nem tanto pelo que eu percebi, mas aqui em Sergipe, o que você mais vê em torneios são atletas, porque torneio é o dia todo, né? Atletas bebendo no ginásio, enquanto daqui a pouco vão jogar. E isso aí acaba com a imagem do futsal, do futebol, sabe? Tudo tem hora e tem lugar, tá? Quadra, ginásio, campo é seu local de trabalho. É ali que você vende a imagem do esporte. Então, eu acho altamente errado quem bebe em ginásio, quem bebe em quadra. Entendeu? Eu acho que as atletas precisam se respeitar nesse quesito. Precisamos ter também pessoas que estão na gestão do clube que não incentivem a isso, porque aqui, às vezes, tem time que se junta
a premiação a gente vai cachaça, entendeu? Então, acho que tem que... Por que não pega a premiação e diz assim, vou fazer uns coletes, vou investir na estrutura do clube? Eu acho que eu penso de uma forma... Ou tá todo mundo certo e eu tô errada, eu não sei. Mas que eu acho isso correto, eu acho. Então, outra coisa que tem que mudar é as atletas se impor também. Tem certas coisas, cara, que não dá. Assédio no futebol ainda existe em pleno século XXI. Por favor e muito obrigado, viu? Recentemente a gente acompanhou o caso daquela atleta do Atlético, né, que foi assediada pelo mascote, assim, nitidamente, na cara dura para todo mundo ver, e ele achou que o ato dele não foi machista, nem de longe, mas que coisas como essas acontecem com a gente no futebol feminino, onde a gente recebe esses tipos de comentários e, às vezes, o melhor é ignorar, mas você sabe que aquele ato foi machista. Sim, claro. Machista e, assim, às vezes, porque geralmente quem está na gestão do futsal feminino, do futebol, são homens, né? Quem está no entorno são homens. E, às vezes, por ter muita liberdade, às vezes, os homens acham que certas brincadeiras a pessoa está dando ousadia. Então, você não pode culpar a mentalidade, você não pode colocar na cabeça dele o que ele tem que pensar, porque isso aí enfim. Mas você ainda aceitar assédio em busca de um sonho, para mim você não tem relevância nenhuma, você não tem personalidade alguma, sua base familiar é muito fraca, sabe? Porque eu vou lhe ser sincera, eu nunca, Carol, nunca quis sair da minha casa para ir para qualquer time assim, por medo de passar fome, por medo de não dormir num local adequado, por medo de acontecer isso comigo. Porque minha base familiar é tão bem feita que eu acho que isso aí não aconteceria nunca comigo. E se acontecesse, eu já saberia o que fazer. Então é isso que eu acho, velho. As meninas têm que ter consciência disso. Se elas querem respeito, tem que começar daí. Denuncia, cara. Se você depois, as pessoas não acreditarem, é um problema delas. Mas denuncia, faz seu papel e entrega nas mãos de Deus. Tem uma coisa que eu tenho certeza, a justiça de Deus não falha. Assédio em Alagoas é bem comum, dentro dos clubes, por parte dos próprios gestores. Tem meninas que só tem futebol, só o sonho. Recentemente a gente teve um caso aqui agora, em Sergipe, e aí não se tornou público ainda, mas vai se tornar público. A menina foi assediada pelo presidente do clube e ele falou que ela só continuaria jogando no clube dele se ela ficasse com ele, enfim. E aí ela, 16 anos, entrou em choque e nós pegamos e abraçamos a causa e simplesmente batemos o pé na porta e falamos, olha, ou ela fica no clube ou você sai. E aí ela ficou no clube, ele saiu. Não houve a denúncia, mas vamos denunciar agora, porque para você fazer uma denúncia você tem que ter cabimento, não adianta ser de boca, enfim. Mas a menina já está bem consciente, conversei com ela, mostrei que o caminho é esse, porque aconteceu com ela, passou, ela já foi embora, tal, aconteceu. E as próximas que vai acontecer? Então, acho que a gente tem que denunciar, porque o que aconteceu com ela, a gente não vai conseguir apagar. Mas a gente precisa que não aconteça com outras. Para isso não virar uma coisa normal, entende? E a Bruna Teixeira ressaltou aqui que assédio é crime, né? Assédio é crime, isso aí é uma coisa tão assim, sabe? Eu vou falar que é coisa de animal, por favor. Isso é coisa de animal, porque eu acho que nem os animais eu acho que tem mais carinho uns com os outros. Mas assim, eu já estou sabendo que em Alagoas tem muitos casos mesmo. Inclusive, um dos casos que chegou aos meus ouvidos, eu estou ajudando a fazer a denúncia. Quero deixar bem claro que estou ajudando. Eu não vou me calar, as pessoas têm que entender uma coisa. Eu não tenho medo de nada do que eu falo. Se mais tarde Marta chegar e me mandar um WhatsApp, uma mensagem no Instagram dizendo que eu estava falando que ela não foi respeitosa, que ela atrasou e tal, eu vou falar, minha querida, a realidade é essa, tá bom? Mas se você não se impor, colocar respeito no que você fala, no que você faz, as pessoas vão passar por cima de você como um trator sempre, tá bom? Então, acho que esse negócio aí de assédio é crime, é vergonhoso.
isso acaba com a imagem de qualquer esporte, de qualquer área. Eu acho que tem que denunciar. Tem que entender uma coisa. Se seu sonho lhe traz dano físico, moral, psicológico, isso aí já não é sonho mais. Então, minhas queridas atletas, se vocês acham que um sonho vale tudo, pensem bem, porque vocês estão no caminho errado. Não vale tudo por um sonho. Um sonho só vale quando ele pode ser, quando dá para realizar. Dessa forma não dá para realizar, não. Verdade, belas palavras. Edinho Flatten citou aqui que assédio moral tem em todo lugar, mas, seu Edson, a gente está falando aqui sobre assédio no futebol. Assédio não só com palavras, outro tipo de assédio mesmo, que existe aqui no estado de Alagoas. Fábio ressaltou aqui que tem que denunciar, e tem que denunciar mesmo. Por parte das vezes, essas meninas, elas sentem medo mesmo e precisam de alguém com coragem, elas, né? Que existe um apoio para essas meninas. Eu tava assistindo hoje um filme e tem uma parte lá que a mulher fala bem assim, que quando você se coloca à frente da situação, você tem que entender que só você vai pagar por aquilo. Mas se eu me junto com você, Carol, com Nanda, com Brenda, com Bárbara, com Alicia, enfim, e a gente abraça essa causa e vamos juntas, aí é diferente. Mas eu acho que é isso que falta no futebol e no futsal feminino, mais união, umas lutarem pelas outras, uma apoiar a causa da outra. Numa situação de um vídeo desse, uma menina fazer uma denúncia, todas as atletas têm que ter a obrigação de divulgar, de espalhar essa denúncia. E aí a gente deixa com as autoridades. A minha denúncia foi o seguinte: eu fiz um vídeo, joguei na internet. Esse vídeo rodou o Brasil inteiro. Folha de São Paulo, CNN, Sport TV, Globo Esporte do Rio, de São Paulo, tudo me ligando e pedindo entrevista. Todos os Instagrams de esporte me pedindo entrevista. E eu fui lá e falei. Você não pode ter medo de fazer o que você tá em plena convicção que você tá certa, então vai lá e compra a sua briga, rapaz. Não fica omisso a esses caras, não, que senão a gente não vai ter respeito nunca. Nunca mesmo. Você agora falou tudo. Se a gente ficar só calada, o assédio ele vai existir sempre. Se a gente for assediada e achar que vai ficar calada por medo dessas pessoas, ele não vai deixar de existir. O que não pode é achar que isso é normal. Se a gente achar que isso é normal... não, mas vou dar um beijinho nele, vou deixar ele passar a mão na minha perna, porque eu vou ser titular, eu vou ser capitã. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Se respeitem, porque senão ninguém vai te respeitar. Independente de quem for, a Josi coloca aqui, independente de quem for, a denúncia tem que ser feita. A Bruna fala aqui sobre o apoio, né, que o Ateliê Ambrosina ele pode dar a essas meninas. Voltando um pouco a essa questão do dinheiro aí da CBF, a partir do momento que você chega para o cara e cobra o que é seu, que foi mandado para você por direito, e esse cara começa a lhe ameaçar, tirar do clube, fazer isso, aquilo, cara, sai. É um livramento que Deus está lhe dando. Porque às vezes é melhor você sair agora com esse problema do que você sair depois com outros problemas. Então, assim, você vê que essas pessoas não têm diálogo. E o que não pode é a gente se calar na primeira ameaça que uma pessoa como essa fizer. Vou dar parte, vou fazer. Eu não vou fazer não, porque eu tô com medo dele botar. Cara, não faz não tem medo não. Vai, segue sua convicção e vai embora. É como a Nanda acabou de colocar aqui, que fez um vídeo apoiando o seu vídeo, né, inclusive, sobre a denúncia, e ela sofreu ameaça de um presidente que tentou calar ela, com ameaça, né? Com todo respeito, o cara é um péssimo gestor, tá? Então, eu já imagino que ele seja péssimo também em tudo. Mas, assim, o que fica para isso, Nanda, é que você não se cale. Primeiro que você não fez nada diretamente para ele. Mas o problema hoje é que se a carapuça serve, a pessoa se dói, entendeu? Se vai lá no calo, a pessoa se dói e acha que é com ele. Então, pra mim, isso é coisa de quem tem rabo preso, tá bom? Porque no vídeo que a Nanda fez, eu vi ele e não citava nem o nome de Clube de Alagoas. Mas aí o cidadão em questão achou que foi pra ele, mas se a carapuça serviu, então use.
O silêncio é uma resposta que a gente tem. Mesmo a gente sabendo que isso tudo acontece, a gente se cala em meio a tudo isso. Eu acho que esse assunto é muito pertinente, por isso que ele rendeu. Enfim, obrigada, Lígia, por essa participação, e a Casa das Ambrosinas está de portas abertas quando você quiser conhecer a gente. Você, não tenha dúvidas que quando eu estiver em Alagoas, em Maceió, eu vou aí. Tá bom, obrigada, Lígia. Um abraço. Fique com Deus. Um beijo. Beijão. Vai ter conversa no isolamento? Vai ter sim.